queridos amigos, bem-vindos a mais um programa A Hora da Mediunidade. Hoje traremos o tema Classificação da Mediunidade. Mediunidade de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Comigo está Cristóvão Ramos. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui novamente, pedindo permissão para poder adentrar em vossos lares. Nos permita trazer de boa vontade um pouco dessa sabedoria que é a nossa doutrina espírita e que tentamos de todas as nossas condições facilitar o entendimento. Liliana. Temos também Suelen Dantas. Muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estava com saudade de vocês e do programa. É um prazer para mim estar aqui novamente. Bom, então, sem mais delongas, vamos para os nossos questionários da noite. Suelen, primeira questão é com você. Quais os conceitos de mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos inteligentes? Para que a gente possa entender, eu vou simplificar. No livro dos médiuns, Kardec ele traz informações sobre a mediunidade de efeito físico e mediunidade de efeito inteligente no capítulo 2 e 3. Mas para que a gente entenda de forma bem objetiva, a mediunidade de efeito físico ela pode ser sentida, ela pode ser vista com os sentidos do corpo material. A gente entende como sentidos do corpo material os 5, né? A nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, olfato. A mediunidade de efeitos inteligentes, não. Ela é uma mediunidade que ela perpassa pela racionalidade do médium, pela intelectualidade. Ela precisa de uma interpretação, ela precisa de um meio, um caminho para chegar ao externo. Basicamente, a gente pode definir assim, para que todo mundo entenda. Suelen, muito obrigada. Cristóvão, é com você. O que é mediunidade de intuição? Meus irmãos, a intuição, ela não é só uma mediunidade. A intuição ela é um campo vasto de a gente poder assim expressar em tantas direções. Mas a intuição também ela é uma mediunidade. Mas tem uma coisa que confunde muito com a intuição. A intuição e a inspiração. A intuição é aquilo que vem de dentro de nós. Nossos conhecimentos, nossa bagagem, nossas lembranças. A inspiração é aquilo que vem externo, é aquilo que é sugerido. Então, voltando ao assunto, a mediunidade, hoje a mediunidade de intuição, ela é a que mais tem sido detectado, né, no nosso dia a dia. Porque é onde se inicia. A gente começa a conectar pensamentos que não é nosso. A gente começa a perceber que algo está errado. Muitas vezes, falamos assim, eu vou seguir a minha intuição. E muitas vezes, meus irmãos, a intuição, ela tanto nos guia no bom caminho, como ela também nos desvia desse bom caminho. Então, por isso que nós precisamos avaliar, porque a intuição é um pensamento. O que esse pensamento está nos sugerindo, se é bom ou se é ruim, para que através de um impulso a gente não se deixe levar pela intuição equivocada. Intuição, hoje, se faz presente na maioria da humanidade. Intuição essa, mediunidade é responsável para o futuro.
aonde não diminuindo as outras faculdades mediúnicas, mas quando a gente tiver numa condição mais elevada para o amor, para a disciplina, na defesa da verdade, essa intuição vai nos unir cada vez mais, não só entre os dois mundos, mas principalmente entre nós, porque essa intuição nos liga e nos direciona a muito longe, não tem fronteira. Então, outro exemplozinho. Do nada, muitas vezes, nos chega a lembrança de um ente querido e a gente, com sabedoria, entendemos que essa intuição nos faz detectar que algo esteja precisando, no mínimo, de uma prece. E quando a gente assim realizamos, essa intuição nos leva a interceder por tantos entes queridos e por tantos amigos. Porque a oração é a gente interceder e nem sempre a gente está sabendo que um ente querido nosso está passando pelas dificuldades da vida ou pelas enfermidades. Então, essas intuições nos chegam, porque muitas vezes estamos conectados com as boas vibrações, conectados com nossos amigos espirituais, que vai nos intuindo. A gente acerta os caminhos, e só quando tudo passa é que a gente vem avaliar aquela intuição civil para que eu assim fizesse pelo irmão e muitas vezes por nós mesmos. Liliana, é com você. Cristóvão, muito bom mesmo. Suelen, próxima questão é para você. Você poderia citar alguns exemplos dos efeitos físicos e efeitos inteligentes? Podemos, sim. Olha, gente, nos efeitos físicos, a gente pode citar o mais evidente, a materialização, né? Tornar material espíritos e objetos. Como, por exemplo, quando aconteceu com Chico e irmã Sheila, né? Irmã Sheila e Divaldo, onde ela se materializou, e inclusive até hoje Divaldo guarda lá na Casa do Caminho um pedaço de tecido da roupa dela e flores que ela materializou. Claro, as flores, elas murcharam, mas as pétalas continuam lá. Nós temos também a transfiguração, que é a modificação dos traços fisionômicos do próprio médium, tá? É como se um rosto se sobrepusesse ao outro. Nós temos a levitação, quando uma pessoa pode levitar no ambiente, né, sem nenhum contato físico, ela pode, como se estivesse voando, volitando ali, o corpo físico, tá? Contrariando a lei da gravidade, que a gente tem que pensar isso. Um objeto vai estar contrariando a lei da gravidade. Pode ser um objeto também, né, Su? Isso pode ser um a objeto. A levitação. Pode sim, pode ser um objeto também. Nós temos o transporte, quando um objeto ou uma pessoa pode ser transportado de um local para outro, né? Mais normal em objetos. Nós temos a bicorporeidade, que é quando um espírito, o espírito de um médium, ele aparece em outro ambiente ou em dois ambientes ao mesmo tempo. Se falava muito que Bezerra de Menezes tinha essa mediunidade de bicorporeidade, então ele atendia várias pessoas ao mesmo tempo, e é interessante observar que os pacientes dele têm relatos de que, enquanto ele fazia um parto em uma determinada casa, ele estava socorrendo outra pessoa em outra casa. Imagine a elevação moral, espiritual dessa pessoa, para que ele consiga gerir tudo que perpassa ao redor dele, e estando plenamente consciente de tudo que ele faz, em dois ambientes, três ambientes ao mesmo tempo. No mais, nós temos a voz direta, que no caso é quando uma garganta, todo um sistema vocal, ele se materializa no ambiente, e daquele sistema você consegue escutar a voz, escutar uma pessoa se comunicando. Você vai ter ali uma traqueia, você vai ter ali uma língua, lábios que vão se movimentar, somente essa parte vocal, tá?
Nós temos a escrita direta. Chico chegou a fazer experiência com a escrita direta. Você abre uma gaveta, coloca lá uma folha de papel e uma caneta por cima da folha de papel e fecha a gaveta. E você vai ouvir o barulho do movimento como se alguém escrevesse dentro da gaveta. Quando você abre, está ali a carta totalmente escrita, sem o apoio de nenhuma mão, de ninguém. O papel e a caneta ficaram dentro da gaveta, tá? Nós temos a tipologia, que foi utilizada por Kardec com as mesas girantes, que são através de barulhos, né, de pancadas. Nós temos também o exemplo das irmãs Fox, através de Kardec. E no caso os fenômenos intelectuais, nós temos a intuição, como citado por nosso amigo Cristóvão, a vidência, que é a capacidade de você enxergar o espírito, como você vê o ambiente à sua volta, você vai enxergar com os olhos como se visse uma pessoa na sua frente. Tá? Na clarividência, você vê dentro da sua cabeça, você não vê fora. Nós temos a audiência, que é a capacidade de ouvir os espíritos, o desdobramento, né, que quando você sai à noite, muita gente consegue se ver saindo do corpo, mas quando olha para trás, o corpo está lá. São fenômenos inteligentes. Você vê que nesses que eu estou citando, há uma necessidade de interpretação, uma necessidade de usar a nossa racionalidade para compreender o fenômeno à sua volta. Por isso que se diz que na classificação é um fenômeno inteligente. A gente tem a psicometria, tinha um seriado, acho que era a Medium, que ela ajudava criminalmente na solução de crimes. Ela pegava objetos e ela sentia de onde era aquele objeto, o que é que tinha acontecido com aquele objeto, ou seja, se for um objeto fruto de um crime, ela consegue ver o ambiente do objeto, ela consegue ver a cena do crime, tá? Isso aí é a psicometria. A psicografia, que é a mais usual que a gente conhece, né, através dos livros de Chico e de outros médios, e a psicofonia, que é quando o espírito ele fala utilizando-se do médium. Ele não vai usar as cordas vocais do médium, ele vai usar do acoplamento com a alma, o espírito do médium, e o médium vai transferir e vai consentir que aquele espírito fale através dele, tá? Não entra no médium, gente. Ele acopla e nós consentimos, nós damos a permissão para a comunicação. Então, tem outros, mas, via de regra, esse é um bom conjunto que a gente pode tirar como exemplo das faculdades de efeito físico e das faculdades de efeito intelectual. Muito bom, Su. Então, fazendo um resumão aqui, a mediunidade de efeitos físicos, ela é aquela onde, além do médium, as outras pessoas vão conseguir também ouvir as pancadas, as vozes, a materialização, e o dos efeitos inteligentes ou intelectuais, somente o médium que consegue captar essas coisas, né? Beleza. Cristóvão, com você. Bora lá. O que é a mediunidade de psicofonia? Meus irmãos, a nossa irmã Suela, ela encerrou a sua interpretação falando já, dando uma pincelada na psicofonia. Precisamos compreender que psicofonia vem da mente e a fonia. Um alinhamento entre o médium e o espírito que deseja se comunicar. Que muitas vezes os casos são espíritos esses que retornaram à casa espiritual, mas pelo apego, né, à matéria, eles ainda acreditam que continua vivendo da mesma forma e continua com a sua rotina do dia a dia. Só que ele não compreende, muitas vezes não quer compreender, que ele está com uma carga energética diferente, porque ele não está mais no corpo físico. Ele já está num corpo espiritual de energias densas. E a aproximação dele dentro do seu lar, no meio da sua família, por muitas vezes ele nem deseja isso,
mas termina causando, né, muitos mesmo, mal-estar a seus próprios parentes. E quando assim ele se permite, né, discordar de algo que esteja acontecendo, é aí aonde, sem perceber, algum desses seus parentes começa a detectar que algo está errado. E é nesse momento que as pessoas entendem que necessita de ir a uma casa espírita em busca de uma informação, de um esclarecimento, em busca de uma bênção divina de Deus. E aí, muitas vezes, esses irmãos acompanham esses parentes até a casa espírita, e lá, muitas vezes, é onde acontece o verdadeiro milagre. De forma natural, esse irmão é preparado para, assim, no momento do atendimento mediúnico, psicofônico, possa o médium ali, preparado, concentrado, transmitir através da fonia, né, pelas suas cordas vocais, transmitir sua dor, seu sofrimento, as suas desaceitações, e muitas vezes esses ainda traz na sua bagagem a sua enfermidade, que os médios, né, facilmente detecta e começa a sentir os sintomas. Então, a psicofonia, meus irmãos, no meu entender, é uma dádiva de Deus, fazendo com que as pessoas compreendam que existe um mundo espiritual, ele é real e ele está no meio de todos nós. Não só, como Sueli aqui citou, no início, né, da codificação, onde Allan Kardec passou a estudar, tinha que vir daquela forma para fazer aquela zoada toda que fez naquela época. E hoje a psicofonia, ela também traz, né, de uma forma assim mais atual a existência, porque os médios são transmissores das condições desses irmãos espirituais no mundo espiritual. Então, o médium de psicofonia, ele tem, né, essa função de fazer transmitir à humanidade que realmente existe um mundo espiritual, e muitas vezes é permitido mensagens ser expressada no momento dos atendimentos mediúnicos, que só aquela pessoa que conviveu com aquele espírito sabia. Como assim a gente enxerga nas cartas psicografadas. Então, veja o conjunto de benefício que a psicofonia realiza nos dois mundos. Passa a transmitir a real presença do espírito e, ao mesmo tempo, traz ao encarnado, ainda na condição da matéria, soluções passadas por espíritos mais elevados, que nós denominamos nossos mentores espirituais, nossos guias. Então, o médium psicofônico hoje ele assume o papel de ainda transmitir para os incrédulos que o mundo espiritual está cada dia mais transparente. É isso, Liliana. Eu volto com você. Obrigada, Cristóvão. Muito bom. Suelen, próxima questão é para você. Qual o material utilizado para o fenômeno da materialização? No livro Nos Domínios da Mediunidade, Aulus está orientando André Luiz sobre justamente um processo de materialização. E ele traz a seguinte informação: nós, espíritos, nos utilizamos de 3 tipos de fluidos. Um muito sutil, vindo do plano espiritual,
muito leve, muito dócil. O fluido do médium, que aí a gente conhece como ectoplasma, tá? Plasma, energia, ecto, energia de fora da célula, no caso, né? Aquela energia que tem a conjunção celular, e aí o plasma celular, ele sai da célula, né? Retornando para ela após o fenômeno. E o fluido do ambiente que o circunda. Então, esses 3 tipos de fluido, eles fazem parte desse processo de materialização. É interessante observar que ele também orienta e diz, olha, é muito fácil para nós como espíritos, durante o fenômeno da materialização, trazer um fluido ambiente e um fluido das esferas superiores puro. Mas é difícil a concentração do médium a ponto de nos fornecer um fluido animal puro e capaz de auxiliar no processo. E por que ele diz que é difícil? Porque para que esse fluido consiga auxiliar no tratamento ou no objetivo que vai ser prestado com a materialização, normalmente são trabalhos de cura, esse fluido ele precisa ter uma concentração do médium, ele precisa ter uma disciplina mental do médium, porque, vamos acompanhar comigo, no momento em que há uma materialização do espírito e que o espírito está concentrando para a formação, por exemplo, de um braço, se o médium, naquela hora, ao ver o braço, de forma automática, visualizar, por exemplo, uma pulseira naquele braço, ele já está contaminando a formação, a materialização daquele espírito. Uma coisa simples, como uma ideia fugidia da criação de uma pulseira no braço. Agora, vocês imaginam nossa mente, como a gente costuma deixar ela vagar, né? A gente tenta fazer a concentração, mas muitas vezes a gente está aqui, eu estou ali concentrando para a oração e, de repente, eu me lembro de uma conta que eu deixei de pagar, eu me lembro de uma irritação que alguém na rua fez, eu simplesmente deixo a mente se esvair para um desejo ou um pedido de ordem pessoal minha. Tudo isso vai contaminar aquela materialização, por isso que não é algo que a gente veja de forma tão corriqueira. É preciso que tenha um grupo sério, um grupo de estudo concentrado, um grupo de estudo coeso. É interessante observar que se diz que o seguinte, o grupo ele é tão fraco quanto o seu elo mais fraco. Imagine uma corrente. Por mais forte que sejam os elos dessa corrente, se ele tem um elo fraquinho, os outros podem ser extremamente fortes, rígidos, mas a corrente ela vai quebrar naquele elo fraco. E é muito complicado o acesso de espíritos menos elevados quando a gente não consegue manter essa sintonia. Paulo César Frutuoso, ele tem trabalhos magníficos, né, no lado de Frei Luís, tem livros sobre os fenômenos físicos que ele chegou a observar. Ele disse que por várias vezes o pai dele já era um médium de fenômenos físicos, ele é médico, e por várias vezes ele disse que quando o pai dele ia buscá-lo no hospital, assim que ele chegava no carro, ele sentia o cheiro de éter muito forte. Porque o éter ele antecede a limpeza do ambiente. E onde o pai dele estava, o mentor fazia questão de fazer a limpeza, o asseamento daquele ambiente. Você não vai ver um médium de materialização sério sem a presença de um mentor também sério. Um mentor que está ali compenetrado, auxiliando você a guardar esses recursos tão preciosos para a espiritualidade superior. Por isso que a gente precisa, gente, quando a gente for desenvolver a nossa mediunidade, esses trabalhos, não só de materialização, todos, entender o caráter sério do que estamos fazendo. Ou, do contrário, espíritos galhofeiros, espíritos mesquinhos, egoístas, vão se utilizar do nosso material, do nosso recurso, do nosso fluido animal, para funções que não são crísticas. E não é a nossa finalidade, somos uma doutrina cristã, né? Estamos aqui pelo amor, pelo auxílio ao próximo. Então, se você quer se concentrar num trabalho sério na casa espírita, se você quer tentar desenvolver um trabalho de efeitos físicos ou inteligentes na sua casa, seja um médium disciplinado na sua vida. Cuide da sua moral, cuide daqueles que lhe circundam e você vai ver que realmente vai estar conseguindo alcançar finalidades e objetivos sérios, porque só o que tem o mundo a gente precisando.
né? E se a gente pode ser esse percalçozinho, essa mão do Cristo na Terra, então vamos se dedicar a isso. É isso, Liliana. Muito bom, Su. Gente, acabou. Infelizmente, chegamos ao fim. Foi muito rápido. Mas antes de eu concluir, Cristóvão, você quer acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Sobre tudo isso aí que a Suelen comentou agora. É um assunto assim muito do meu interesse, e a nossa irmã Suela, ela explanou muito bem e finalizou de forma, sabe, assim, muito necessária hoje na nossa roda doutrinária, porque tem muitos irmãos tentando levar essa doutrina de toda forma, e isso é um perigo para o médium. Isso é uma abertura que nós damos, e nós precisamos entender que nosso compromisso missionário com essa doutrina não é só divulgá-la, mas é exemplificá-la pelo amor. Porque os servos de Jesus é conhecido por muitos se amarem. Então, que nos momentos dos estudos e dos trabalhos, vamos nos dar não só a presença, mas vamos nos dar o amor para que a gente possa encontrar melhor uma forma de representar esse bendito Jesus que tanto faz por todos nós. Liliana? Bom, Cristóvão, muito bom. Muito lindas suas palavras, né? Então, meus queridos amigos, chegamos ao fim. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui. Gosto muito de vocês, gosto muito de estar aqui, aprendo muito. Espero que nossos amigos internautas também estejam gostando, se identificando com o programa e aprendendo também, né? É isso, a gente tenta trazer de uma forma clara e objetiva a questão da mediunidade, que não é uma tarefa fácil, nem de aprender e nem de se transmitir ela, né? Então é isso, meus amores. Tchauzinho, fiquem com Deus.